ponto que começa, né, as brigas dentro do lar, as brigas de família. Por quê? Porque às vezes o pai começa a perceber que aquele jovem, que aquele adolescente está perdendo a linha, está indo para um caminho desvirtuado, onde não é um caminho bom. Geralmente a experiência dos mais velhos vai fazer uma leitura, mesmo sem o conhecimento, mas a experiência de vida, né? Existem alguns ditados populares, você vai me ver falando vários, e um deles é: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então, os pais, observando essa nova amizade dos filhos, o pai geralmente começa a perceber, fala: olha, tem alguma coisa errada. Precisamos puxar esse menino, precisamos disciplinar ele, precisamos segurar um pouco mais. E em contrapartida, muitas das vezes a mãe é aquela que tenta: não, é uma fase que ele está passando, é uma fase difícil. E com essa defesa de um dos pares, acaba gerando os primeiros atritos entre a família. Fala, ó, aí eu já ouvi muitas frases, às vezes, de depoimento do próprio acolhido: ah, aquele seu filho está fazendo isso, eu te avisei que ele ia caminhar para esse rumo, mas você não quis enxergar o que estava no olho de todo mundo. Então, as primeiras brigas, as primeiras crises familiares, geralmente, quase que 90% de um dependente químico dentro de um lar, ele vai gerar contenda, ele vai gerar os desacertos familiares, não só entre o casal, mas também entre outros irmãos. E aí começa então as crises maiores ainda. É muito comum eu ouvir um dependente químico falar a seguinte frase: ah, porque minha mãe ou meu pai sempre deu mais atenção para minha irmã, sempre tudo que a minha irmã, o meu irmão quis, sempre foi dado para eles, e para mim, entendeu? Sempre não me apoiaram, não investiram em mim, não compraram, não me deram aquilo que eu estava precisando para evoluir. Então acaba arrumando um bode expiatório. E é normal, porque qualquer família, qualquer pai que percebe um dos filhos estudando, buscando e que não se atentou, não se envolveu nesse mundo, é normal que a família tenha mais prazer, tenha mais empenho em investir naquele que está buscando o caminho certo. Em contrapartida, aquele que fez opções erradas, escolhas erradas, independente do motivo, acaba desmotivando o investimento. Só que se torna já também um bode expiatório, se torna uma desculpa, uma muleta, né, que aquele dependente começa a carregar para justificar, então, cada vez mais o seu ingresso no mundo das drogas. Então, a gente precisa realmente, para poder ajudar um dependente químico, nós vamos falar de raízes. Eu fiz um panorama geral para você ter um pouquinho de ideia do que a gente está falando nessa questão de distribuição de renda, nessa questão de influência da mídia, porque agora você precisa parar. O que você fez no seu passado, ou o que o dependente químico fez no passado dele, não tem como mudar. Aquilo que eu disse no começo. Meu pai, ele não teve as informações, então não tem como eu cobrar dele um posicionamento de conhecimento que ele não teve. Você, até antes de começar a acompanhar esse conteúdo nesse canal, você talvez não tenha se atentado à complexidade, à seriedade, quão grande é essa questão da dependência química. E depois de você agora chegar ao conhecimento, você vai começar a ter uma outra visão da situação. E aí vai agora, a partir do momento que chega o conhecimento, não tem como você fazer de conta que você não sabe ou ignorar as informações que você está recebendo. Vai exigir de você um posicionamento de mudança. Por quê? Não tem como um cego guiar outro cego. Não tem como você querer que o dependente químico tenha uma ação de mudança quando ele olha para a família e não vê mudança nenhuma. É muito comum nas entrevistas minhas, e lá depois que está no projeto, quando eu começo a questionar o porquê daquela conduta, daquele comportamento, o próprio dependente químico fala: peraí, meu pai, a minha mãe, eles se importam com a droga que eu estou usando, com o estilo de vida que eu estou usando, mas em contrapartida, meu pai
é alcoólatra. Eu já vi meu pai agredir minha mãe. Eu já vi uma família disfuncional. Eu já vi a minha mãe meu pai reclamando de minha mãe gastar exageradamente, não ter controle, falta de... Então, todos esses valores, eles precisam ser reestruturados. Ou seja, que nós vamos aprender nesse conteúdo, e você vai cada vez mais avançar, porque é um conteúdo que vai mudar, só que não são só apenas informações. Se você não praticar o que você está ouvindo, não parar para fazer uma autoanálise de como você levou a sua vida até hoje e tomar a decisão de mudança para aí então gerar uma influência no dependente químico. Existe um poder que você vai adquirir através desse conhecimento. Esse poder é de influenciar a mudança da pessoa. Só que esse poder ele não está só numa fala sua, mas está na aplicação do conteúdo que você vai receber aqui. E isso vai gerar uma mudança. Então, primeiro ponto, eu preciso analisar aonde é que eu preciso também mudar. Aonde é que eu errei como pessoa, como indivíduo. E reconhecer esse erro, porque os pais também são gente. Os pais, nós como seres humanos, sim, vamos errar e erramos muito no nosso passado. Mas isso não pode se tornar agora, vamos dizer assim, uma desculpa para permanecer no erro, para continuar errando na forma de tratamento, na forma de conduta. Então eu preciso analisar as brechas que ficou na minha vida, na criação dessa pessoa e buscar consertar. E no decorrer desse material, no decorrer desses vídeos que a gente vai estar acompanhando, vai estar te instruindo, você vai ter tanta coisa que você vai perceber que estava fazendo errado e que de agora precisa mudar. Precisa primeiro você se alinhar, primeiro você se consertar, porque o dependente químico é uma pessoa extremamente inteligente, eles estão observando cada detalhe de como cada um tem evoluído. Então, a partir do momento que você, como codependente, decide mudar seus hábitos, as suas posturas, a sua linha de pensamento, isso vai refletir na mudança do dependente químico. Esse é o primeiro ponto, a gente analisar a nossa cultura, como você faz as coisas. Então nós temos uma linha que a gente fala de uma família que é excessivamente permissiva. Essa permissividade excessiva, ela não é boa. Toda família, ela precisa ter, vamos dizer, regras, regulamento, disciplinas, horários, para que então, a partir disso, o dependente químico começa a se sentir pressionado, que ele começa a ver uma família funcional. Na minha casa, por exemplo, eu trago um aprendizado que eu aprendi com os meus pais, eu cuido disso até hoje, que é os horários de refeições sem tecnologia, sem celular, sem aparelho na mesa. Por quê? Porque eu tenho como princípio base que na hora da refeição é um momento sagrado da família, é um momento de diálogo, é um momento de você olhar no olho, de você perceber se existe tristeza, se existe euforia, se existe preocupação, se tem alguma coisa que está incomodando aquela pessoa. E os aparelhos, de tecnologia, celular, tablets, ou até mesmo uma televisão ligada no horário de almoço, cada um pegar o seu prato e ir para o seu quarto, não te permite você fazer essa leitura de como está aquela pessoa. Então existe essa preocupação de, desde o início do dia, perguntar como você está hoje, como foi seu dia, você dormiu bem? Como foi sua noite de sono? Mostrar essa empatia, mostrar essa preocupação, mas eu nunca fiz isso, não é da nossa cultura, então está na hora de você começar a aplicar isso. Aí sim vai começar ele perceber que você está interessado na vida dele. Não interessa se no passado você não demonstrou esse interesse. Se no passado você deixou, agora que a senhora está preocupado comigo, sim. Eu peço perdão pelos erros que eu realmente, talvez eu não tenha demonstrado tanto interesse para a sua vida, mas hoje a sua vida me interessa porque você faz parte da minha vida. Então, se eu demonstro interesse pela sua, automaticamente eu estou interessado na minha mudança. Isso é importante.
ter um segundo ponto é diálogo aberto. Eu lembro que nos anos 90 houve-se um grande índice de infecção por HIV no nosso país, né? Por falta de informação. Então, quando se proliferou de tamanho que virou quase que uma epidemia no Brasil, a proliferação do HIV, tantos por sexo sem prevenção, como também por uso de drogas na época que era muito comum, que eram as drogas injetáveis, o compartilhamento de seringas, né? Quando percebeu isso, o que trouxe para esse diálogo? Sobre prevenção. Levou a aulas de prevenção para dentro das escolas, houve comerciais do governo sobre compartilhamento de seringa, sobre os perigos e os riscos que existiam. Com esse conhecimento, trazendo para os debates sobre sexo seguro, sobre o uso de preservativo, sobre jamais se relacionar sem preservativo, isso começou a trazer uma consciência para a vida das pessoas sobre o perigo desse tipo de comportamento. O que nos falta hoje é também trazer essa comunicação aberta sobre os perigos da droga e não simplesmente ignorar a existência dela, como se ela não fosse bater na sua porta, como se acontecesse só na Cracolândia lá em São Paulo. Quando você vê as notícias da Cracolândia, você fica abismado, mas você não se atenta para perceber os sinais, às vezes, que já está batendo na sua porta, por falta de diálogo aberto sobre os efeitos da substância. Droga, ela age na produção de dopamina, o hormônio do prazer, o hormônio da felicidade, e isso não adianta querer ignorar. A droga hoje, ela está entre o terceiro maior mercado do mundo. Só tem 2 maiores mercados, e não é o alimento. Se você falou que era o alimento, ainda não é. Porque o primeiro maior mercado do mundo, tráfico humano. Segundo maior mercado do mundo, que rende dinheiro, tráfico de armas, por causa das guerras e armas de alto custo. E em terceiro lugar, é o comércio das drogas. Por que ele está em terceiro lugar, até mesmo antes dos remédios, até mesmo antes da alimentação? Porque droga, ela foi feita, desde que o mundo é mundo, o ser humano tenta de alguma forma fugir da realidade. Buscar um alívio das suas dores emocionais, psicológicas, até dores físicas. Então a droga, ela foi criada e cada vez mais ela é elaborada e melhorada nos laboratórios para ser um efeito bom no corpo. Quando você usa a sensação de empoderamento, a sensação de euforia, a sensação de energia, a droga foi feita para dar um efeito bom. Por isso que ela é tão vendida. Eu sei que hoje, no Brasil, é muito combatida as drogas ilícitas, que significam que não são legalizadas. Mas a droga lícita, principalmente o álcool, ela é uma das drogas mães de porta de entrada para a maioria das drogas. E ela não é combatida no nosso país, igual em outros países, onde já é totalmente proibido, por exemplo, o comercial, até mesmo de cerveja. Por isso que se mostrou no Brasil um mercado promissor, que tanto que migrou para cá a Ambev, comprou as grandes cervejarias. Por quê? Porque aqui pode se comercializar e pode se divulgar e vender a imagem de uma mulher bonita, sarada, falando, olha, se você é bonita, sarada, ou os jovens bonitos e sarados na praia tomando cerveja como se fosse uma coisa bonita e boa. Então, o perigo das drogas é porque é ligado e associado ao prazer. Todo filme, toda novela, todo comercial vai mostrar exatamente isso. E quem já usou qualquer tipo de droga, inclusive o álcool, e você talvez pode dizer, mas eu bebo socialmente. Então, toda vez que você bebe socialmente, vem junto com ela a euforia, a alegria, a pessoa que é tímida fica mais descontraída, a pessoa que não dança já começa a dançar, até com cabo de vassoura. Então a droga, ela foi criada realmente com esse propósito, para ser bom. Essa é a verdade,
né? Hoje já é considerado, por exemplo, que o efeito da cocaína ou do crack no organismo, na produção de dopamina, é como se fosse de 3 a 4 orgasmos. Você tem uma ideia do prazer momentâneo daquela substância. Então, não adianta a gente querer ignorar, né? Naquela época que começou o combate da prevenção dos preservativos, né, o combate contra o HIV, não se sustentava mais aquela ideia de falar para o adolescente ou para o jovem, sexo é ruim, não faz não. Por quê? Quando ele fazia a primeira vez, o prazer era tamanho, e falava, o que é isso? Como é que meu pai e minha mãe falam que sexo é ruim? Então a mesma coisa se aplica para a droga. Não adianta você falar para um adolescente, para um jovem, a maconha é ruim, álcool é ruim. Quando ele experimentar o primeiro baseado e sentir toda aquela euforia de início de uso, todo aquele prazer, toda aquela adrenalina correndo, ele fala, como é que meu pai fala que maconha é ruim? Quando ele experimentar primeiro a taça de vinho, a primeira cerveja, que ele ficar todo eufórico, alegre, sorridente, descontraído e conseguir interagir com todo mundo, fala, como é que meu pai e minha mãe falam que álcool é ruim? Sendo que a sensação que ele está provando no corpo é totalmente ao contrário. Se torna uma hipocrisia. Agora, o que precisa é trazer diálogos abertos dessa progressão da doença. Fala, no começo realmente vai te dar isso, você vai sentir bem, vai te dar euforia. Nós temos até alguns temas que nós vamos abordar mais para frente, que são as fases da dependência química, né? Representado por alguns animais. E engraçado que na primeira fase é a fase do macaquinho, que é aquela fase de descontração, de alegria, de tudo é festa, tudo é descontraído, até os primeiros porres, os primeiros vexames que dá é descontraído e é legal e é bacana. Então, todos que ingressam no mundo da droga, na fase experimental, a experiência é positiva. E quando você não tem esse diálogo aberto e fala, olha, se você experimentar, você vai gostar, você vai achar bom. Porque ele vai gerar isso, vai te gerar euforia, vai te gerar energia. Então, nós só vamos conseguir ter eficiência no diálogo aberto com as pessoas quando a gente parar com a hipocrisia de querer demonizar a droga no seu estado inicial, mas trazer a verdade sobre aquilo lá. Fala, agora existe uma fase onde a doença vai te dominar e ela vai te diminuir de tamanho tal que vai chegar no último estágio da doença. Aí sim, hoje você facilmente consegue achar na internet imagens do antes e depois de quem usava droga. Temos vários famosos aí que a gente, até através da própria mídia, acompanhou a degradação do ser humano com o ingresso e a evolução do mundo das drogas. Então é isso que precisa chegar e mostrar para ele, olha, quando você começar a usar vai ser assim, então vai ser alegria, mas olha para onde vai acabar. Olha onde vai dar. A mesma forma que foi mostrado para essa adolescente, fala, olha, o sexo pode ser até bom, mas você vai abortar, porque vai ter uma gravidez precoce, você pode contrair uma doença, você vai ter que parar os seus projetos de faculdade, de formatura, profissionalmente, tudo porque vai ter uma criança, você vai ter que cuidar. Mostra as consequências. A dependência química é da mesma forma. Eu tive a oportunidade de dar palestra aqui no CRAS, no Pedra d'Água, no CRAS de Guriri, no CRAS do Porto, né? Eu fui convidado pelos diretores do CRAS ali para trazer palestra voltado para os beneficiários do Bolsa Família. E aí um dos temas a qual eu abordei foi exatamente sobre prevenção. Porque é muito melhor prevenir realmente, existe o ditado, né? É melhor prevenir do que remediar. E é verdade. Agora, como que previne dependência química? Com informação. É isso que previne. É quando você dá acesso à informação. Por último agora, né, eu dei uma palestra, na verdade foram seis palestras aqui na escola do Pio 12, né, para o EJA noturno. E também foi muito impactante, porque ali, como você pega um público já bem mesclado entre jovens e também, como é o EJA, então você tem todas as classes de idade. E era notável você perceber os mais novos ali, de 16 anos, 15 anos, que alguns era nítido que estava com envolvimento com substância,
meio que apavorado, porque não tinha acesso àquela informação tão abertamente, falando com tanta propriedade, igual eu estava falando para eles. E você via também alguns mais velhos que já eram pais, falavam, caramba, eu também nunca tive essa informação, por isso que eu errei tanto, por isso que eu não pude ajudar quando eu encontrei o primeiro baseado na gaveta do meu filho, a falta de informação. O propósito desse canal é trazer informação. E você vai ter que estar ligado mesmo aí, acompanhando todas as notificações que vai chegar quando você acionar o sininho aí. Vai chegar lá mais um vídeo de Osiel sobre dependência química. É um assunto progressivo. É um assunto que a gente vai ter muito conteúdo por causa da grande complexidade que é a dependência química. Pra você ter uma ideia, dependência química era uma doença crônica, progressiva e fatal. E ela é tratada na área biológica, psicológica, social e espiritual. E quando eu falo em espiritual, nós estamos falando de espiritualidade, não de religião, né? Seja qual for a espiritualidade do indivíduo. Aqui nós estamos começando a dar umas pinceladas no aspecto social da dependência química. Nós nem entramos em questões biológicas, de predisposição genética e outras tantas informações que você vai ter de cunho psicológico, de cunho emocional. Então nós estamos falando só voltado para questões mais culturais, questões de raízes, da onde que começa a problemática. Quando você depara com um dependente químico já viciado no crack, na cocaína ou um alcoólatra, rapaz, ele teve uma trajetória desde lá da infância dele, que foi evoluindo sem ser percebido, silenciosamente. Aquilo foi crescendo cada dia mais. Pra você ter uma ideia, o que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, classifica alcoolismo? O alcoolismo ele é classificado, e agora você vai ficar abismado que talvez você vai dizer, então eu sou um alcoólatra. Você vai se identificar. A OMS ela classifica o alcoolismo em 6 doses semanais de álcool. Como que classifica uma dose de álcool? Para quem já fez caipirinha ou já tomou bebidas em dose, você já viu aquele dosador que eles usam, né, em choperia, em qualquer estabelecimento que vende bebidas dosadas. E tem também aquele martelinho, né, que é aquele copinho pequenininho de vidro. Então, aquilo ali contém uma dose de álcool. Uma cerveja de 380 ml, uma latinha de cerveja, ela contém uma dose de álcool. Por isso que ela tem tem um controle da Anvisa pela quantidade de álcool ou de doses que existe dentro de cada recipiente. Então, uma latinha de cerveja contém uma dose de álcool. Um martelinho de pinga contém uma dose de álcool. Um medidor daquela de cada bebida de uísque contém uma dose de álcool. Uma taça de vinho, por isso que a taça de vinho tem aquele tamanho, aquele formato, porque uma taça de vinho contém uma dose de álcool. Cada taça, cada dosagem significa uma dose de álcool. Então vamos lá. A OMS fala que para você ser considerado um alcoólatra ou um alcoolista, são 6 doses semanais de álcool. Continuamente, a gente está falando, né? Aquele que bebe continuamente. Ou seja, se você bebe uma latinha de cerveja todo final de tarde, continuamente durante, vamos dizer, 6 meses, que você já está nessa, todo final de tarde toma uma cerveja, então você já, pela OMS, você é considerado já um alcoólatra. Se você, agora, dentro desse alcoolismo, é lógico, a gente tem uma classificação de números, ou seja, você pode ser um alcoolista leve, mas já é um alcoolista. Se você falar, não vou beber essa cerveja mais, e cortar de uma vez, você vai sentir abstinência, você vai sentir irritabilidade, você vai sentir a falta do álcool no seu organismo, mesmo que em níveis mais baixos, mesmo que em níveis menores. Você vai sentir insatisfação, parece que nada tá bom, vai ficar ruim dentro de casa, vai abrir a geladeira não sei quantas vezes e fechar, vai trocar de canal de televisão não sei quantas vezes. Por quê? Porque o seu corpo está sentindo a falta daquela substância. Então se você, não tomo uma cerveja todo dia não, mas todo sábado eu tomo uma bagzinha, eu tomo um engradadozinho de latinha. Então, se todo sábado você bebe
6 cervejas em lata, você também é um alcoólatra. Pela OMS, não é eu que estou falando, não. É uma classificação da Organização Mundial de Saúde. Então você consegue perceber que dependência química não está ligado só ao que fuma crack, ao que cheira cocaína, o que fuma maconha todo dia, a cannabis sativa. Não, às vezes nós temos dentro da própria sociedade aqueles que, entre aspas, né, bebem socialmente, mas que já estão desenvolvendo. O que pode levar esse indivíduo a entrar no compulsividade pelo uso? Qualquer frustração emocional, pessoal, financeira, ou seja, essa pessoa pode beber controladamente a vida toda e de repente ele perder alguém, um pai, uma mãe, uma esposa, uma separação, e aquela pessoa não saber, não conseguir mais lidar com essas questões emocionais e aí então desencadear a decadência dele. Ou o que acontece? A doença ganhar força e a doença, a dependência química, dominar esse indivíduo. Eu tenho lá acolhidos com 70 anos de idade que beberam socialmente, tiveram seus negócios, tiveram suas empresas, tiveram suas famílias e hoje estão lá, sem dinheiro, sem casa, sem nada, com 70 anos de idade. E ele, na cabeça dele, ele bebeu a vida toda socialmente e nunca se atentou que aquele socialmente dominava ele. Então precisamos de um diálogo mais aberto sobre dependência química. No próximo vídeo, a gente vai estar trazendo um panorama geral para como você começar a identificar quais que são os primeiros sintomas de que uma pessoa está no uso de alguma substância. Como que eu identifico se ele está, qual é o comportamento que dá para me identificar? Existe falas, existe comportamento, existe linha de pensamento que sejam padrões? Sim, existe. Dentro do dependência química, existe padrões de comportamento. E a família precisa ter um conhecimento base para identificar esses padrões de comportamento. Então, você precisa acompanhar todo o conteúdo que vai ser entregue para você nesse canal, que são conteúdos que vai te ajudar muito. Mas eu te convido agora, a partir desse vídeo, você começar a examinar-se a si mesmo. Começar a olhar para você e começar a perceber o que não está funcional na sua vida. Esse é o objetivo. Você que é codependente, que vive com dependente químico, você precisa fazer um panorama geral de como é, vamos dizer, o seu dia a dia. Como que você está lidando com as situações do seu dia a dia. E aí você vai começar a identificar algumas situações. Para você ter uma ideia, sempre eu falo nas entrevistas que grande parte das pessoas acabam achando que o problema delas maior é o uso de droga. E aí quando eu falo, olha, o seu problema maior não é o uso de droga. O uso de alguma substância é o resultado de um monte de situações que não estão funcionando na sua vida e que você não está conseguindo administrar, aí você acaba se refugiando nas drogas. A mesma coisa vale para os codependentes. Tem um monte de situações na sua vida que estão precisando ser realinhadas, precisando ser colocadas no lugar, e a hora que você começar a alinhar essas coisas, automaticamente você vai estar passando uma mensagem para o dependente químico. Ei, eu estou cuidando da minha vida, eu estou melhorando a minha vida. Se você quer melhorar, você quer acompanhar essa evolução minha, comece também você a tomar cuidado e alinhar a sua vida. Então, uma das coisas que o codependente perde, cuidados pessoais, porque o codependente ele acha que ele vai poder tomar decisões, mudar a vida do dependente químico e vai deixando a vida dele de lado. Vai perdendo os cuidados, vai perdendo as disciplinas, vai perdendo os conceitos éticos e morais. Eu vou contar um pequeno fato para você ter uma ideia de como a convivência com o dependente químico afeta a vida de uma mãe ou de um pai. Uma mãe, eu acompanhei a vida deles de adicção por algum tempo e num dos estágios da vida, muitas das orientações que eu dei para ela, ela não acatou, porque achava muito dura, achava muito enérgica e ela decidiu levar da forma que ela achava que era melhor.
né? E ela chegou num ponto do dependente químico dela estar tão afundado no crack, em outras drogas, que para ele não ir usar o crack, não sair de casa, era ela que já estava comprando droga para o filho. E ela estava comprando